Cá estamos nós, Ava Santiago aqui comigo. Estamos conversando no dia 18, não é isso? E a Ava foi manchete na Fórum no dia 16. Cadê? Olha lá pra gente. Cadê? Olha lá, ó. PL do estupro. A vereadora... Essa palavra aqui ela vai me explicar. A vereadora malocrente expõe silêncio de bolsonaristas sobre... Agora perdeu a graça, ó. Pastores pedófilos. E aí a gente vai ler que a Ava cobrou, e cobrou de público, o autor do projeto de lei, que é um deputado chamado Sóstenes, né, que estaria protegendo esses chamados pastores pedófilos. Estão com a Ava ainda ou aconteceu alguma coisa? Perdemos a Ava. Perdemos a comunicação com a Ava? Opa, acho que está voltando, porque eu ouvi um tum ali no fundo, quer ver? Lá vem ela. Voltei. Como diria Jorge Ben, oba, oba, lá vem ela, estou de olho nela. Ava... Belíssima função. Oi. Talvez você tenha... Mas eu te ouvi dizendo que quer que eu explique a palavra malocrente, né? Tem a palavra malocrente e tem essa sua cobrança fortíssima para o autor lá da PL do aborto ou do estupro, conforme queiram, sobre esses pastores pedófilos que ele estaria protegendo. E as suas palavras foram essas, foram fortíssimas, né? Tanto que foi manchete e tal. Queria ouvir quem são esses pastores, o que é isso, porque é horrível, né? Assim, primeiro, malocrente é a mistura de maloqueira com crente. Maloqueira com crente. Isso, maloqueira com crente. Maloqueiro aqui pra gente de Goiânia, e não só de Goiânia, acho que São Paulo fala muito maloqueiro também. O menino, a menina periféricos, né? Que são de comunidades periféricas, de linguagens periféricas, e eu tenho muito orgulho de ser desse lugar, e a minha identidade se funde por ser uma maloqueira que é crente a vida inteira, até por ser de uma Assembleia de Deus, que é uma igreja majoritariamente periférica também. E aí, como você pode ver, bem aqui em cima tem uma Bíblia, e aqui do lado tem a capa de Nada Como Um Dia Após Outro Dia dos Racionais, e é assim eu vou me equilibrando, um pouco de Bíblia, um pouco de Cassiane, um pouco de Hino da Harpa, um pouco de Racionais, para gerar essa identidade que se identifica com todas as linguagens periféricas e que usa as linguagens periféricas a partir de um olhar trazido pelo Evangelho. Isso, malocrente. Isso é Brasil, muito bem. Aqui é tudo maloqueiro também, vereadora, pode ter certeza. E a expressão me é bem familiar. Estou sendo chamado disso faz mais de década, tá? Não, e é isso que é engraçado, porque inclusive nessa conversa, nessa história que eu contei para vocês no bloco anterior, da discussão que eu tive com meu colega, ele foi no microfone, né? Você é vereadora, eu sei que a senhora é defensora do direito dos manos, eu sei que a senhora não gosta de polícia, que a senhora... E aqui na Câmara eu presido duas comissões, eu presido a Comissão de Educação e presido a Comissão de Direitos Humanos. E aí, quando ele falou isso, achando que estava me ofendendo. Aí, quando voltou para mim a palavra na tribuna, eu falei, vereador, eu sou mesmo, foram os meus manos que me elegeram, eles que me trouxeram até aqui, o senhor não está errado, o senhor está correto. Agora, como diz o Mano Brown, a minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição, eu não preciso de arma para discutir, porque aqui eu discuto com ideias. Se o senhor não der conta desse debate, volta para a viatura. Nossa, mas esse cara ficou grilado. Mas a gente ganhou. A gente ganhou o debate citando Racionais e os meus manos na tribuna, o que para mim é uma vitória em dobro, tem um peso dobrado no significado. E os pastores pedófilos, vereadora, o Brasil tem um problema com isso? Essa é a parte que já não tem mais graça, né? O alcunha malocrente, eu no seu lugar ficaria orgulhoso. Assim, eu não diria pedófilos, de verdade, eu não usei essa expressão, eu usei abusadores. Abusadores. Porque a gente tem realmente... São por dois motivos que eu vou explicar. Primeiro, porque a gente tem várias ocorrências de pastores abusadores, de denúncias que vêm à tona. Eu, só aqui em Goiânia, acompanhei 2 casos, um deles do pastor Davi Passamani, e o outro que é um pastor de uma igreja da Catedral da Fé, se não me engano, uma igreja gigante, e sempre são muitas vítimas. E esses pastores, esses líderes, e os casos são muitos, todos os dias, infelizmente, a gente tem uma notícia. Esses casos quase sempre são encobertos e poderiam ser evitados, que chegassem a um número tão grande de vítimas, se as mulheres tivessem
o conforto, a segurança de que as instituições acolheriam o que elas dissessem e de que esses líderes seriam apartados, quando, na verdade, infelizmente, quase sempre é o que acontece. Por que eu não falo pedófilos? Porque eu tenho cada vez mais a percepção de que a gente está falando de uma patologia coletiva, que é o autorizo social para acessar corpos de mulheres e meninas. Porque a gente, às vezes, fala de pedofilia, quando a gente fala de pedofilia, e é um outro debate, a gente tem uma categoria da OMS que define essa patologia, assim por diante, mas a gente está falando aqui, muitas vezes também, de comportamentos que são naturalizados, porque todo mundo odeia pedófilo, mas todo mundo tem um amigo que mexe com meninas de 13 anos na rua, que mexe com meninas de 12 anos na rua. Eu palestro em escolas, minha raiz, antes de me tornar parlamentar, era educação popular em direitos, falando sobre direitos humanos, direitos reprodutivos de mulheres e meninas, direitos de garotos periféricos nas escolas públicas. Eu já devo ter ido em mais de 2.000 escolas ao longo dos últimos 15 anos. E eu falo, toda vez que eu pergunto no auditório lotado de meninas, quem aqui já foi abordada na rua por um homem que tem idade para ser seu pai? Todas levantam. Quem aqui já passou por isso antes dos 13 anos? Todas levantam a mão. Então, como é que a gente pode dizer que a gente odeia a pedofilia, que a gente é um país que odeia a pedofilia? Ou como é que a gente pode tratar esse comportamento como uma patologia individual ou pedófilo, se a gente tem uma sociedade que não só naturaliza, como perdoa esses comportamentos? Porque ao passo em que um auditório lotado de mulheres, sejam mulheres de escola municipal, sejam mulheres de faculdade particular, todas têm o mesmo índice de resposta, respondem que já foram abordadas na rua dessa forma, quando você pergunta, e quem é que conhece um homem que rompeu completamente o vínculo com algum outro homem que era amigo dele e que começou a assediar meninas na rua? Quase ninguém levanta a mão, porque não existe, porque nós conhecemos e convivemos e somos as mulheres assediadas na nossa pré-adolescência. Não existe uma mulher nesse país, Álvaro, que não tenha passado por isso a partir dos 11 anos de idade. E, ao mesmo tempo, esses homens estão entre nós. São homens comuns, são pastores, são professores, são advogados, são eles. E a gente não rompe vínculo com eles. Então, o que a gente tem? A gente tem um processo de autorização social, de autorização coletiva, para que homens adultos se sintam absolutamente habilitados e confortáveis de acessar corpos e sexualidades de meninas cada vez mais jovens. É isso que a gente tem. E quando a gente diz que a gente odeia a pedofilia, na verdade a gente ama a vingança. Porque quando um é pego, aí esse tem que morrer na cadeia, esse tem que ser espancado, esse tem que passar por tudo de pior. Então não é porque a gente odeia a pedofilia, é porque a gente ama a vingança. Quando eu digo a gente, eu estou falando enquanto pensamento social brasileiro. E aí, isso, dentro das instituições de fé, ganha um contorno ainda mais violento, porque, além de tudo, você tem uma relação de dominação que usa o sagrado como método para obter a legitimidade. Então, você tem a autoridade espiritual e, quase sempre, você tem uma autoridade financeira também, porque os pastores, eles têm uma posição predominante em relação às suas vítimas. Então, primeiro que dentro do ambiente religioso, isso está na fé evangélica, mas também em outras matrizes de fé. Infelizmente, eu sou do estado do João de Abadiânia, que eu me recuso a chamar de João de Deus, mas que operava pela mesma metodologia disso que eu estou dizendo. É a fé usada enquanto ferramenta de poder para abusar e depois silenciar. Então, a gente tem... Primeiro que o ambiente, infelizmente, pode proporcionar isso. E segundo, você tem a discrepância daquilo que você espera de um líder religioso. Então, você não espera que um líder religioso seja um abusador. Esse caso que eu nominei aqui do Davi Passamani, por exemplo, que é um pastor de Goiânia, geralmente eram as mulheres que iam procurá-lo por já terem passado por um relacionamento abusivo. E elas iam pedir ajuda e eram novamente assediadas sexualmente. No caso do João de Deus, a mesma coisa. Parte considerável das vítimas do João de Deus chegou até ele para procurar cura para abuso sexual e passaram por isso. Então, eu nunca vi uma mobilização pública, uma mobilização política, uma mobilização de ação prática da bancada evangélica em relação a isso. Eu fiz questão de pesquisar.
pesquisar. Sóstenes se posiciona sobre... Não existe. Existe um silêncio proposital. Por quê? Medo de manchar a instituição? Talvez por não achar que seja tão grave, eu não posso afirmar quais são as razões para que haja tanta omissão diante disso, mas eu tenho algumas hipóteses. Algumas delas é de que isso, de fato, não lhes toca, de que isso, de fato, não é prioridade, de que a vida das mulheres, a segurança e a integridade das mulheres é secundária para parte dessas lideranças. E terceiro e mais importante, porque é preferível manter esses quadros, ainda que você afaste, porque tem casos que, quando vem um escândalo, você afasta o líder, mas você não tira ele da igreja, você não acolhe as vítimas, às vezes muda ele de lugar, coloca ele em outra comunidade. Então, também na minha avaliação, um corporativismo para não sujar a imagem das instituições, de modo a que as instituições continuem gozando da reputação que precisam para, na percepção desses líderes políticos, eles possam continuar barganhando em nosso nome. Perfeito. Acho que está bem explicado, está bem exemplificado, e a verve da Ava fez minha memória voltar aqui uns 10 anos no tempo, na Copa de 2014. Eu trabalhava nessa época, vereadora, na comunicação da prefeitura aqui de Curitiba, comunicação digital, e tinha Copa, né? Então, em dado ponto, a gente foi lá no Rio Centro, se reuniu com a comunicação da FIFA para apresentar o que a gente comunicava aqui, colocar a comunicação da cidade à disposição, porque o município interagia com aquilo, né? Uma Copa mexe com a cidade. E aí eu lembro que uma das coisas que a gente apresentou foi uma campanha chamada Chega de Fio-Fio, que era justamente sobre o assédio recorrente a mulheres, às vezes muito jovens, às vezes meninas nas ruas e tal, e uma iniciativa de educação a respeito disso. E aquelas estrangeiras que estavam lá e receberam a informação de que essa campanha existia, elogiaram a campanha, mas começaram a relatar imediatamente os casos de assédio que tinham sofrido em uma semana desde que estavam no Brasil. E eu fiquei um pouco envergonhado com aquilo, né? Porque eram colegas de trabalho, assim. Então mostra que a gente tem um problema muito sério com isso na nossa cultura, né? A vereadora está certa. Vamos aqui para um breve intervalo, a gente já volta para falar de uma possível vitória aí nessa questão do aborto. Vamos ver se tem boa notícia já já.